muito bom dia! Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, que é a dor do empreendedor. É, exatamente, a dor do empreendedor. Porque empreender é uma atividade em que a dor está sempre presente. Na verdade, ela não some, não existe empreendedorismo sem dor. Aliás, como tudo na vida, que exige sacrifício, exige dedicação, exige uma boa concentração. A gente passa por fases em que a dor ela é necessária e a gente tem que saber utilizá-la a nosso favor. A gente tem que aprender com a dor, a gente tem que suportá-la, mas também identificar por que ela está causando aquela dor. E muitas vezes a dor que a gente sente, ela é uma resistência do corpo, da mente, das nossas emoções, às vezes alguma coisa nova, às vezes alguma coisa que a gente tem uma ideia, uma crença de que aquilo é perigoso, é difícil, ou que a gente não está preparado, ou que a gente não está bom o suficiente, ou que aquilo que a gente está fazendo ainda não está perfeito, ou que a gente precisa ainda se qualificar um pouco mais, fazer um próximo curso. Pois é, essas são limitações que muitas vezes acometem a maioria das pessoas que querem empreender. E é difícil realmente no início, às vezes a gente não tem nem com quem conversar, com quem trocar uma ideia. Então é muito importante a gente ter noção disso, dessa situação. Eu tenho uma vida que eu dediquei praticamente os últimos 30 anos a empreender, e eu fiz uma formação assim, que fiz engenharia, depois fiz pós em gestão, mas eu comecei empreendendo e eu me lembro, eu fiz vários empreendimentos, mas assim, essa dor do início é uma dor muito constante, porque a gente tem, o empreendedor ele tem um sonho, ele tem um objetivo maior, e está muito ligado à liberdade. Assim, eu me lembro, todas as vezes que eu começo um empreendimento, eu sempre penso, aquele sonho ele remete a alguma coisa grandiosa, mas que sempre está ligado de alguma forma ou de outra ao objetivo de liberdade. Então, às vezes a gente tem liberdade de fazer uma coisa grande, de ser dono do próprio negócio, de não depender de outros, ser protagonista, né? A gente tem essa ideia de daqui a pouco não precisar ter um chefe, de poder trabalhar com a gente, com os nossos propósitos, com o que a gente acredita, o que a gente gosta, de a gente poder fazer as coisas na hora que a gente está com vontade de fazer, ou nos horários que a gente quer fazer, ou seja, onde que a gente quer a gente estiver, ou seja, liberdade geográfica. A gente não quer depender também de ficar ganhando um saláriozinho contadinho no final do mês, ou não ter certeza se vai poder pagar as contas, o colégio do filho, ou ainda poder fazer uma viagem com a família, tirar férias. Tudo isso são preocupações que a gente acaba tendo ao longo da vida. E então, resumindo assim, a própria questão de empreender, ela é realizar um sonho de liberdade, mas principalmente de construir a vida que a gente quer, a vida que a gente sonha, aquilo que a gente tem vontade de realizar. E mais profundo ainda, a questão é uma questão de quase que espiritual, de essência, de propósito. Por que a gente, quando a gente consegue identificar isso, é muito grandioso? Por que a gente veio? Por que a gente está aqui no mundo? Qual é o nosso objetivo, nossa missão? O que a gente quer ser? O que a gente quer fazer? E pensando além, assim, o que a gente quer deixar de legado? O que a gente quer construir? Quem que a gente quer ajudar? O que a gente vai sentir realização e gratidão? Isso é muito importante. Às vezes a gente acaba vivendo uma vida no piloto automático e não se dá conta disso. Mas daí, tá, tudo bem, tá essa nuvem toda, mas como é que a gente começa? Como é que a gente passa isso? Essa é uma dor constante, assim, de quem é empreendedor, quem tenta empreender ou ter um negócio. E a gente começa a ver que muitas coisas estão erradas, assim, o próprio ensino, ele prepara, hoje no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro, mas prepara as pessoas não para pensar, para repetir coisas, para passar em concursos, para ser determinadas profissões, para conseguir uma boa carreira. E pior ainda, hoje as universidades preparam muitas pessoas para serem, nada contra o fato de ser, porque tudo é grandioso, mas assim,
eu noto que as universidades estão preparando muitas pessoas para serem estudiosos, pesquisadores, e não para aplicar aquele conhecimento no objetivo que a pessoa está se formando. Então, o que acontece? Por exemplo, eu vou ser um engenheiro, então eu começo a estudar engenharia e daqui a pouco eu sou preparado para ser um professor de engenharia ou para estudar uma pesquisa relacionada à engenharia, que é lindo, é uma coisa de realização também, não estou tirando o mérito disso, mas assim, se eu quero ser um engenheiro, eu deveria ser mais forte em aplicar aquilo que eu tô estudando, né, no próprio mercado. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas se formam e acabam não tendo um mercado assim que absorve elas, né? Elas ficam até perdidas, porque existe um gap, que é uma distância entre a formação e a prática. E isso é um dos principais problemas de empreendedorismo, porque nem a faculdade, principalmente o segundo grau, ninguém nos ensina a empreender. A maioria dos empreendedores, eles acabam aprendendo na marra, na tentativa e erro, na parte mais empírica. Isso é muito complicado, porque se a gente vai fazer, cada vez que a gente vai tentar empreender uma coisa de tentativa e erro, a gente faz de uma maneira amadora, assim, a gente não segue um padrão, não tem um processo, a gente acaba não ficando perdido, a gente tenta para tudo que é lado e às vezes acerta, às vezes erra. E é por isso que a maioria das empresas que hoje falem, e o índice é altíssimo, mais de 9 entre cada 10 empresas falem, quer dizer, se pegar em 100, talvez 3, 4, 5 realmente sobrevive e consegue crescer, ter lucro. E o que explica tudo isso, né? São vários motivos que causam isso, e a gente não pode também dizer que é só uma coisa. Mas se a gente analisar os dados, a gente vai ver que a maioria delas, 80%, é falta de preparo. É falta de preparo. E aí, quando eu incluo o preparo, eu incluo, às vezes, a mentalidade de ser um empreendedor, conhecer, fazer um plano, um planejamento, conhecer o mercado, conhecer os produtos, saber o que é empreender e os passos que a gente precisa tomar para crescer, poder alcançar o objetivo maior, que é ter lucro, né? Uma empresa, ela é feita para ter lucro e não para ter prejuízo. Então, essas coisas todas não nos ensinam na escola. Então, às vezes, a gente pega, por exemplo, um médico, ele chega a um determinado ponto que ele acaba criando a sua própria clínica e ele não tem nenhuma... Ele tem que praticamente começar a empreender também do zero, sem nenhuma formação que ensine ele, ó, o que precisa para montar uma clínica, para ser um empreendedor. Então, essa questão essa dor, voltando à dor, a dor de ser empreendedor é uma dor que ela é muito forte e não, infelizmente, a gente não tem muitas alternativas para lidar com ela ou ensinar como conviver com essa dor. E foi pensando nisso, aí eu gostaria de dar um parênteses assim, com relação à minha experiência, à minha vida. A gente aprende empreendedorismo não é só com conhecimento, é principalmente na prática, né? Então, embora falte esse planejamento, essa questão quando as pessoas iniciam, né? E durante várias etapas do empreendedorismo, mas a gente aprende aplicando os conhecimentos, a gente tem que botar em prática. E eu, analisando assim a minha trajetória, eu fiz vários empreendimentos de sucesso e também tive problemas de queda, passei por todas as fases do empreendedorismo e posso dizer que cada uma é diferente da outra, requer motivações diferentes, habilidades, energias, dedicações, tudo são bem diferentes, assim, cada etapa e as dores e os problemas e as necessidades. Então a gente tem que entender elas para no momento certo pegar a solução certa, senão daqui a pouco eu estou pegando uma solução que é de um estágio mais avançado, ele não vai funcionar aqui. Ou eu vou gastar muita energia, eu vou gastar muito dinheiro, ou ele não vai ser apropriado para a situação, para a dor que eu estou enfrentando. E eu sempre, depois que nos últimos 10 anos, eu me dediquei a prestar consultoria para empreendedores que estavam já num nível mais avançado, assim, dentro da escala, da curva de empreendedorismo. Então, a consultoria é muito interessante, porque o que acontece? É uma empresa que tem algum problema, ela te contrata para analisar a situação, o problema, e com teu expertise, no meu caso, dar alguma sugestão, opinião e até apresentar uma solução para aquele problema que as empresas enfrentam.
Então, às vezes é problema de crescimento, às vezes é problema de falta de lucratividade, às vezes é de formar uma equipe, de ter liderança, às vezes é questão de gestão. Então, a gente tem que analisar e, às vezes, o próprio empreendedor ele não tem tempo para analisar e ver o que realmente está errando, onde ele está errando, e nem as soluções, implementar soluções, porque ele não entende. Ele às vezes entende de fazer um negócio dele, de produzir ou prestar o serviço que ele é bom. Então, essa questão da consultoria é um ramo bem interessante. Mas aí eu comecei a pensar assim, pô, mas qual é a maior dificuldade que as pessoas têm empreendendo hoje? Ela não é a pessoa que está já num nível mais avançado, ela acaba tendo dinheiro, condições de pagar uma boa consultoria, mas o que realmente assim eu me identifico e me sinto realizado se eu pudesse ajudar as pessoas que estão iniciando a empreender, porque essa é a parte que eu vejo assim que é aquele empurrãozinho que falta, que é a parte mais difícil, às vezes, que a pessoa se sente bem perdida e acaba fazendo muitas coisas erradas, como eu falei, empiricamente. Então, eu pensei, como é que eu poderia ajudar essas pessoas? Porque eu já tenho também um processo de mentoria que eu ajudo pessoas que estão numa fase já secundária ali, já de crescimento. E eu pensei, pô, mas por que eu não faço uma mentoria para as pessoas que estão iniciando, estão começando, que estão perdidas, que não sabem assim como dar os primeiros passos, às vezes nem entendem, né? Eles acabam fazendo um cursinho que diz para ela fazer isso, para assado, e elas ficam de zigue-zague e não saem do lugar. Então eu tive uma grande ideia, assim, que eu já estou maturando há um bom tempo, de fazer uma mentoria focada para quem está iniciando. Daí eu pensei assim, pô, mas o pessoal que está iniciando, o pessoal normalmente está sem dinheiro, não tem condições de pagar uma mentoria, porque mentoria é um processo mais caro. Ao mesmo tempo, eu pensei, vamos fazer um curso ensinando a pessoa a empreender. Mas o curso, hoje em dia, também as taxas de conclusão e de aplicação é baixa. Assim. Então, por exemplo, as pessoas que compram um curso hoje, seja digital, presencial, elas acabam tendo um percentual muito pequeno, não chega a 20%, que acaba concluindo, fazendo todo o curso. E, na verdade, um curso, seja digital ou presencial, se a pessoa não aplicar aqueles conhecimentos, ele acaba sendo só uma informação que entra para um lado e sai do outro. A gente só consegue aprender de fato colocando em prática. Então, juntando todos esses problemas, né, eu pensei assim, porque sabe o formato que eu vou entregar para ensinar as pessoas e ajudar elas a dar esse empurrãozinho inicial, quem sabe não seja um formato que une a teoria e a prática. E aí, então, uma modalidade que fosse uma combinação de um curso com uma mentoria, quase que um coach, que a gente chama, que é um treinamento específico para quem está começando. E aí eu tive a ideia de fazer uma imersão de impacto. O que é uma imersão de impacto? É um processo que acelera esse conhecimento para quem está iniciando, mas já num formato prático, de troca de experiências, né? E que não fica uma coisa só de, eu ensino, tu lê, repete, ouve, um formato mais participativo, e estilo uma mentoria. Então, a grande ideia de fazer essa imersão é um formato que a gente chama estilo bootcamp, que é um formato de duração de 3 meses, e aí as pessoas podem participar online, de onde elas estiverem, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. São reuniões semanais, né, que a gente faz e a gente tem desafios para colocar em prática. Então, ele une a teoria com a prática. E aí eu fiz uma coisa bem mais acessível para quem está iniciando, exatamente por ser em grupo e online. E eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que estão assim travadas, que não conseguem, ou com alguma dificuldade, algum bloqueio. Então, a seguir eu vou mostrar todos os detalhes para quem tiver interesse, ou quiser conhecer um pouco mais. Mas eu queria só expor essa ideia e saber se você se identifica, se você tem interesse, qual é a sua maior dor também, o seu maior problema, ao pensar em ter um negócio próprio, ou o que você está enfrentando, já quem já colocou em prática alguma coisa. Tá certo? Então, fico no aguardo de vocês e a gente se fala. Espero que vocês gostem dessa ideia.